Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje no nosso programa, cumprindo nosso compromisso em trazer informação de qualidade válida para os jovens pensadores, e aqui eu gosto sempre de fazer uma ressalva que jovens pensadores nem sempre são aqueles jovens de idade. São aqueles que estão sempre dispostos a aprender e dispostos a compartilhar conhecimento. E aqui eu trouxe para vocês dois jovens pensadores. São jovens em idade, mas também estão sempre dispostos a compartilhar conhecimento. Eles que são ela Tabelian, ele Tabelian, substituto do 8º tabelionato de notas da cidade, aquele ali que fica atrás do fórum, atrás da catedral, no centro da cidade de Santos. Pessoas jovens, pessoas bastante atualizadas, é um cartório que eu já tive a oportunidade de ser atendida, muito bem atendida, um trabalho assim super moderno, atualizado, e o que existe assim de novidade, que a gente muita coisa sabe, muita coisa não sabe, como o cartório pode até substituir com vantagem o Poder Judiciário. É sobre tudo isso que os meus queridos amigos aqui, a Fernanda Penteado, que tem um nome comprido, mas eu já resumi, e o Antônio Rufato, obrigado, meus queridos amigos, que estão aqui para nos contar o que existe de novidade no cartório de notas. Como é que é, meus amigos? Boa tarde, um prazer enorme. Aliás, já aviso que o programa está à disposição sempre que vocês quiserem vir aqui para compartilhar conhecimento, novidade. O programa está aberto. Às vezes tem uma filinha de espera porque o programa é semanal, se tivesse todo dia não teria. Mas a gente sempre procura trazer o que existe de melhor. A gente dá espaço para o jovem falar, mas também traz profissionais de qualidade para dar dicas, como vocês viram a gravação aqui dos minutos, sim, né? Muito legal. Um minuto, porque às vezes o jovem não tem tempo, não tem paciência de ficar escutando muita coisa, então sim, a gente vai às pílulas de sabedoria, né? Então, aquelas dicas que a pessoa já faz, o profissional faz a propaganda dele, né? Que ele está à disposição para prestar o serviço, e também ele já presta um serviço de informação, que isso é muito importante para todos nós, numa época em que a gente luta com o tempo todo informações falsas, sim, meias verdades, que são as mais difíceis de desmentir, porque meia verdade é pior do que mentira. Mentira não, é mentira. Mas e meia verdade? Não, peraí, não é bem isso, depende, enfim. Então, passo a bola aí para vocês. As novidades no cartório de notas. Primeiro, agradecer o convite, Rosilma, um prazer estar aqui no seu programa, muito obrigado, uma amiga, né, uma colega, né, uma profissional, uma colega, uma nossa amiga que nós conquistamos, né, enfim. Aliás, vocês que me conquistaram, porque eu conheci vocês na Semana Jurídica, fiquei apaixonada, ata notarial, sem né, dúvida, que pouca gente conhece, sim, eu conhecia porque tinha estudado para concurso, e é um trabalho maravilhoso que pouca gente conhece e é tão útil, né? Tão fundamental, né? A ideia nossa nesse programa aqui é que você disse, é falar das novidades notariais, né? De tudo que um cartório de notas faz, né? Que poucas pessoas sabem o que de fato um cartório faz, né? Então a gente falar um pouco do nosso dia a dia, da parte prática, né? Não vamos falar de teoria, porque teoria as pessoas já sabem, né? A gente precisa explicar o que de fato um cartório de notas faz, o que pode proporcionar para o público, né? Temos muita coisa para falar aqui, inventário, é verdade que realmente existem serviços que vocês prestam que substituem com vantagem tanto de tempo como de dinheiro, né, gastos, em relação ao Poder Judiciário? Sim, com certeza, Rosilma. O que acontece? Hoje em dia, o legislador, desde 2007, com a Lei 11.441, deu a faculdade ao advogado em optar em utilizar a via extrajudicial, ou seja, os cartórios de notas. Então, o que acontece? Um inventário que antes só podia ser feito no Poder Judiciário, hoje em dia a gente pode fazer no cartório de notas, com muito mais rapidez e celeridade. Obviamente, precisa que todas as partes que compareçam ao ato têm que ser maiores e capazes, então todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes. Existe a presença indispensável do advogado, sempre vai ter que estar presente o advogado, e as partes têm que estar de acordo, porque no cartório de notas não pode ter litígio. Então, se as pessoas têm algum inventário, morreu o pai, por exemplo, se os filhos estão todos de acordo com a partilha, são todos maiores e capazes, eles podem procurar um advogado e esse advogado optar por fazer pela via extrajudicial, que é no cartório de notas. E isso é muito mais vantajoso, porque é muito mais rápido. Hoje em dia, se tiver com toda a documentação, a gente consegue fazer um inventário em 15 dias, termina o inventário. E no Poder Judiciário... Da minha mãe, ela morreu em 2008, acabou em 2016. Sim. Quase teve
tragédia na família, porque ninguém entendia por que demora tanto. O que a gente costuma dizer, eu com a Fernanda, se não há litígio, se não há discussão, litígio, o que é discussão, se não há briga entre os familiares, por que esperar tanto uma decisão judicial? Né? No cartório de notas, sendo consensual, as pessoas decidem. O pai ou a mãe morreu, o filho vai ficar com o imóvel A, o outro filho com o imóvel B. Obviamente, sempre acompanhado de um profissional, do advogado, né? Como também é no fórum. Né? Igualmente, como a Fernanda falou, em 15 dias termina o inventário no fórum. E a Fernanda vai falar ainda. Nós, a gente podemos falar, além de ser muito mais célere e mais rápido, ainda é mais barato. Sim. As pessoas acham que é mais caro, né? A gente fez até um estudo de algumas palestras que a gente dá e chegamos à conclusão do seguinte: se o patrimônio da pessoa é até 50 mil reais, aí é mais barato você optar pelo fórum, porque tem a justiça gratuita, dependendo do valor, certo. Então acaba que no cartório tem o custo dos emolumentos. Mas a partir do momento que o patrimônio do falecido for superior a 50 mil, é muito mais econômico você fazer no cartório de notas um inventário. Além de ser mais econômico, é mais rápido. Ou seja, o que a pessoa quer? Cada um receber o seu quinhão, registrar no registro de imóveis e ter aquele imóvel para depois vender, né? Ou alugar, ser uma fonte de Sem renda, dúvida, né? sem dúvida. Isso. E o pior é o seguinte, né? Às vezes demora tanto tempo, as pessoas brigam, aí cansam de brigar e vão fazer o acordo quando sai dali a 10 anos. Pô, por que não fez o acordo Sem lá? dúvida. O que a gente percebe? Às vezes as pessoas chegam no cartório e falam, olha, um exemplo eu estou dando aqui, olha, mas eu não sei se eu vou para a via extrajudicial, porque veja só, eu acho, vamos imaginar que tem 2 filhos, eu tenho 50%, o meu irmão 50%, mas eu sempre cuidei da minha mãe e do meu pai, então eu acho que eu tenho um direito de ter um percentual maior. Eu falo, olha, obviamente procura um advogado, que o seu advogado vai te orientar de uma maneira correta. Entretanto, a questão de cuidar ou não do pai não é um requisito da legislação de ter um percentual maior. Aí é uma outra questão. É que nem você acabou de falar. A menos que a mãe ou o pai tivesse feito testamento. Sem dúvida. Sim. Sem Não, eu vou dar sim. mais para esse, Sim. porque cuidou mais de mim. Sim, sem aí dúvida. sim, Aí vai ele assumir testa isso. até 50%. Perfeito. Por 50% também não pode mexer, Sem só dúvida. 50%. Sim. Mas se não fez, não tem jeito. Mas é o que você falou, às vezes as pessoas brigam para no resultado final ser o resultado inicial. Isso é um acordo. Ser um acordo, isso. né? Então O que é interessante falar com relação ao que você falou do testamento, que eu acho importante frisar, que é uma novidade, que antigamente a gente não podia fazer um inventário no cartório quando tivesse testamento, mas isso alterou. Olha. Com o provimento da Corregedoria do Estado de São Paulo, hoje em dia, mesmo com testamento, ou seja, É possível. a pessoa deixou um testamento, só que todas as partes estão de acordo e os legatários do testamento são maiores de idade, porque se for menor, aí a gente sim. passa naquele outro requisito. Sim. Então, o que acontece? Os legatários são todos maiores e capazes, está todo mundo de acordo, o tabelião ele vai aplicar a vontade do testador no testamento. Então, assim, hoje em dia, mesmo com testamento, é super rápido, a gente pode também fazer no cartório. Obviamente, tem um requisito que o provimento exige, que é o quê? Que o advogado entre no fórum, peça a abertura, o registro do testamento e uma autorização para fazer em qualquer cartório de notas, que dá a escolha da pessoa. Aí o juiz autoriza isso, a gente pela prática percebe que está demorando uns 2 meses mais ou menos essa autorização judicial, mas com essa autorização a gente já faz o inventário no cartório. Então o inventário eu acho que é uma novidade assim, óbvio, não é tão novo, né, porque já faz 12 anos da lei, só que muitas pessoas Não ainda sabem, não sabem, acham que precisa do Poder Sim. Judiciário, mas não, hoje em dia o Exatamente. cartório de notas, a gente, vários atos, até mesmo o divórcio, né, o divórcio hoje em dia, as partes... Desde que, na mesma forma, De acordo. que não haja litígio, que não haja Sim. menores, né? Sim. Nessa esteira que a Fernanda falou, né, a gente tem até um estudo que nossos cursos que nós proferimos, quase 70% dos inventários hoje são feitos no cartório de notas. Olha que E é beleza. importante, que a Fernanda comentou o seguinte, hoje aqui na cidade de Santos nós temos 8 cartórios de notas. A pessoa pode escolher qualquer cartório da confiança dela. E você pode fazer um inventário de qualquer bem localizado em qualquer local. Então, um exemplo, a pessoa faleceu aqui em Santos, né? Ou faleceu em qualquer localidade do país. Só que tem um imóvel lá em Minas, um exemplo. Pode ser feito aqui em Santos. Isso as pessoas têm dificuldade. É óbvio que o imposto... Pensa que precisa ser feito lá. Isso, Sim, né? sim. Óbvio que o imposto tem uma peculiaridade. Você tem que pagar o imposto do imóvel aonde está localizado o imóvel, pelo Sim. Estado. Mas o que Mas eu quero isso, deixar por claro exemplo, é uma eu vou outra no questão. seu cartório, o teu cartório faz tudo, até o recolhimento lá no outro estado, pela internet, tudo. E hoje em dia está bem prático, Sim, né? Porque sim. tem tudo pela internet, Sim, é tudo sim. digitalizado Sim. e tudo mais. Então,
se a pessoa faleceu em qualquer localidade do país, você pode fazer inventário aqui na cidade de Santos. Você pode procurar o cartório de simplificou bastante, muito, né, Antônio? Muito. E Então com tá bem relação fácil. até o divórcio, né, que a gente estava comentando, que é importante também que houve uma mudança de 1 ano e pouco atrás, é que mesmo com filhos menores, se já tiver estabelecida a guarda, a pensão e as visitas no Poder Judiciário, os cônjuges podem se divorciar no cartório. Então, antes não podia, que se tivesse filhos menores, não podia de jeito nenhum. Agora não, agora alterou. De uns 2 anos para trás, a Corregedoria disse o seguinte: bom, mas se tiver estabelecido guarda, pensão e visitas no Poder Judiciário com uma sentença transitada em julgado, e as partes estão brigando com relação aos bens, por exemplo. Aí eles resolvem extinguir o vínculo conjugal. Vamos se divorciar no cartório de notas. Agora é possível, desde que apresente essa sentença que comprove que a guarda, visitas estão tudo resolvido. Em relação aos menores já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Vamos só falta resolver o vínculo entre os dois. Aí Sim, pode fazer no aí cartório. pode fazer no cartório. Aí depois eles ainda continuam brigando com relação aos bens. Não tem problema, eu extingo o vínculo conjugal, a gente informa que consta todos os bens, quais são os bens que eles têm, mas que eles vão fazer a partilha posteriormente. Aí continuam brigando com relação aos bens. Depois de um tempo eles resolvem, não, vamos entrar no acordo, já que eu sei que eu tenho metade, você tem metade. Então vamos entrar no acordo e vamos para o cartório agora fazer a partilha. É possível, aí vai para o cartório depois fazer a partilha. Tá certo. Então é algo também, uma outra novidade, né? Que muitas pessoas não sabem e acabam utilizando o Poder Judiciário, que assim, o que acontece? O Poder Judiciário está abarrotado de processos, né? Então o que o legislador pensou? Não, vamos deixar o Poder Judiciário cuidar das coisas que tem litígio, para o juiz dar uma sentença, né, não homologatória, que é de acordo entre as partes, para ele simplesmente dar uma sentença. Quando há uma sentença já de partilha, já foi feita a sentença de partilha, né? E, por exemplo, um dos cônjuges não aceita a sentença, embora ela já tenha transitado em julgado, só falta a execução, tá? Sim. É possível, num determinado momento, que esses dois entrem em acordo em relação a isso que já foi partilhado, um acordo sobre uma sentença que já existe, levar isso para o cartório? Alterar uma decisão judicial, você fala? Teve uma decisão judicial que uma das partes não ficou descontente, é isso? Ficou. Já está decidido, né? Tudo dividido e tal. Só que uma das partes não aceitou, acha que não é bem aquilo. Aí recorreu, mas mesmo assim transitou em julgado. Transitou em julgado, não tem mais recurso. Mas aí, depois de muita conversa, tá bom, demorou demais, a pessoa se cansa de brigar, né? Vamos resolver isso aí. E aí chegam num acordo. É possível. Existe uma sentença. Levar para vocês no cartório, ainda que esse acordo modifique um pouquinho essa sentença? Não, aí não. Não, né? O cartório ele não tem a possibilidade de alterar uma decisão judicial. Ainda que seja um acordo. Ainda que seja um acordo. Alterar uma decisão judicial, não. A única hipótese que eu vejo nesse caso seria se o acordo dentro do processo. Não, nem assim. O que eu penso é o seguinte: se já tem a decisão, o imóvel ficou para A e outro para B, ou uma parte ficou desgostosa e não quer alterar. Se a outra parte concordar, o que poderia fazer? Eu recebi esse percentual, então eu vou doar para minha esposa. Aí a gente vai para outro ramo do direito, que seria a escritura de doação, alguma outra coisa. Fazer um ajuste da partilha. Sim, ajuste da partilha. Aí Dá para fazer no cartório de notas. Mas aquela partilha daquele divórcio que estipulou aquilo vai ter que registrar no registro de imóveis daquela forma. Entendi. Mas depois, se eles entrarem num acordo, faz uma doação. Aí é um outro ato jurídico, entendi. Isso, Entendi. Aí vocês podem. Sim. Porque aí é acordo, não há litígio. Sim. Que nem a Fernanda falou, um divórcio hoje, que tem filhos maiores, você faz no dia no cartório. Pessoas resolveram casado, sai divorciado. Sim. Nunca a pessoa dá quer que tempo as nem de pessoas se se divorciem, arrepender. mas Não, peraí, posso pensar. não dá tempo nem para se arrepender. Então pega uma certidão de casamento atualizada, vai até o cartório de notas com o advogado e faz o divórcio. Hoje em dia você pode Hoje casar num dia e divorciar no outro. Não tem nem prazo. Né? A gente já pegou alguns casos que a pessoa estava casada 10 dias. Chegou, não deu certo, a gente vai se divorciar. Hoje em dia você... 10 dias? 10 dias a pessoa já não quis mais. Puxa, nem usou a amostra grátis direito, caramba. Assim tem a dissolução da união estável também, né? Sim, Tem muitas pessoas que às vezes não casam. Sim. Né? Tem uma união estável. Sim. Aí elas querem acabar com a sua união estável. O que é? É dissolver a união estável, como se fosse um divórcio. Sim. Então, a dissolução da união estável. Mas ainda que ele não tenha união estável registrada em cartório, é possível a dissolução? Dá para fazer a união estável e a dissolução ao mesmo tempo. Mas aí tem que fazer a união primeiro. Mas em ato concomitante, junto.
Tá. junto, chega no cartório de notas, faz a união. Adoro, sabia? Cartório? Então, Cartório é muito bom. isso acontece, muitas pessoas ficam de maneira informal. O cartório, Sim. ele está dentro da vida das pessoas o tempo todo, né? Você Sim. não vive sem o cartório, né? Não. É o direito vivo, né, Antônio? É, sem né, dúvida. Fernanda? Isso. É o direito vivo. Você nasce, você passa no cartório. Não tem certidão de nascimento? Você casa, você passa no cartório. Certidão de Exato, mas é casamento. o direito Você vivo. compra o imóvel, Eu passa acho no que é o cartório. direito mais vivo que tem, é o direito sim. notarial, né? Eu sou Sim. fascinada, eu gosto muito. Sim. Quase legal. fui, quase. Então, mas falta ainda um pouquinho. Ainda dá tempo ainda, Rodilma. Os concursos Legal. estão em andamento. Pois até Você dá. sabe que eu sou neta, tenho dupla cidadania, né? Minha avó era portuguesa. E os portugueses são maravilhosos em muitas coisas. E a minha avó, lá, olha, 4º ano primário. Hoje a gente chega na universidade sem saber ler e escrever. Mas Sim. a minha avó tinha 4º ano primário e ela só tinha uma filha. Sim. E aí ela resolveu lá pelas tantas fazer uma doação do imóvel dela para a filha. Tá. Né? Segundo ela, naquela época eu era pequena, nem prestava atenção, mas me lembro, ela disse assim, não, eu vou fazer uma doação usufruto meu e do meu marido, né, dos pais, para pagar menos imposto. Ela sabia tudo. Sim, então, tem inúmeras Hoje a gente nem possibilidades, sabe né? o que o cartório faz, por isso que eu estou trazendo vocês sim, aqui sim. para explicar, porque o cartório é o direito vivo e hoje mais ainda, Sim. porque o Poder Judiciário do jeito que está, né, Fernanda, que você acabou de Sim. dizer, cheio, Sim, né, ajuda muito a diligenciar os grandes problemas, Sem né, dúvida. porque ligado a imóveis, ligado a bens, ligados à família, né. Sim, sem Sim. dúvida. Então é E muito... desde 2007, Rosilma, já saíram do Poder Judiciário 2 milhões de processos. Olha que coisa. Já foi Sim. feito um estudo, porque a gente tem o SENSEC, que Sim, sim. congrega todos os atos Sim. praticados no Brasil inteiro. Sim. Então, tudo que foi praticado de inventário, de divórcio, então, tanto inventário quanto divórcio, saíram do Poder Judiciário, 2 milhões de processos. Então, assim, acaba que o juiz agora vai ter mais tempo para aquelas situações de litígio, que demorava muito, agora eles têm mais porque, tempo né, para... é pouco juiz para Sim, muito papel, né. sim. E é que nem a Fernanda acabou de comentar, saindo esses processos do fórum, além de ter menos trabalho, entretanto, para que os juízes possam de fato averiguar o que há litígio, a questão do custo financeiro. Porque o custo financeiro pro Estado, né? Também Porque você vem tem que isso. movimentar a máquina. Exatamente. Sim. Quando você faz uma opção perfeito. pelo cartório, além de não movimentar a máquina, não ter o custo financeiro, quem paga uma taxa hoje no cartório, só para que as pessoas tenham ideia, você paga lá, um exemplo, R$100 no cartório, tá? 40% é repassado desse Quer tributo. dizer, o Estado recebe, Recebe. sem trabalhar, na verdade. O Estado, sim, a sim. Santa Quer Casa dizer, recebe uma fração. recebe sem gastar, vamos Sem dizer dúvida, assim. né? Porque todo o trabalho que é feito pelo Estado é remunerado. Sim, né? Os sim. funcionários Sem precisam dúvida, sem receber, dúvida, sem né? dúvida. O Então, isso é papel, importante. o sulfite, recursos humanos, né? Sim, com Então você certeza. repassa a título de taxa e sai para o Estado, sai gratuito, né? Sai não. Sem contrapartida. Além de ser gratuito, ele recebe um percentual. Né? Que desse percentual que 60% fica para o cartório, 40% é repassado, 42%, né? Aí repassado um pouco para a Santa Casa, um pouco para o Estado, Sim, um pouco sim. para o município, né? É fracionado esse Eu repasse. me lembro. Né? Eu me Então, lembro. Mas É além do muito bacana. divórcio, inventário, tem uma série agora de Eu novidades, achei né? muito bacana na época que eu estudava, né, que eu cheguei a fazer um concurso que eu falei para vocês, e eu achei muito fascinante por isso, porque é um direito vivo. Sim. Você aprende ali lendo o direito notarial, que é a vida das pessoas em evolução, em ebulição, enfim, e você pode ajudar muito, né, orientando, né, enfim, Sim. é bem bacana. bem Sem bacana. dúvida. E muito interessante também, que é uma novidade até agora no Código de Processo Civil, que é a ata notarial. Né? A ata notarial, hoje em dia, está no Código de Processo Civil, que o profissional do direito, que é o tabelião, como ele é imparcial, ele vai produzir uma prova a pedido da pessoa, para ela poder utilizar no Poder Judiciário, em qualquer situação. Então, o que é essa ata notarial? Qualquer pessoa pode se valer desse documento, um advogado ou a parte, precisa comprovar determinada coisa. Então, o tabelião, ele vai, em determinado local, ele vai verificar, ou até em sites de internet, hoje em dia em Facebook, em WhatsApp. Então, ele vai verificar Recebi aquela uma situação. mensagem ameaçadora, por exemplo, Sim. aqui, e eu não vou mandar isso para o juiz, porque ele jamais abre mídia, né? Sim. Sem dúvida, sim. Eu preciso transformar isso num documento de papel Sim. para anexar o processo. Sim. Aí eu vou lá no seu cartório. Como é que vocês fazem a ata notarial?
recebeu uma mensagem ameaçadora no celular. Como que funciona? Primeiro, que o juiz não vai abrir uma mídia digital. E segundo, o próprio advogado ele também pode imprimir, digitar, enfim, só que não vai ter a fé pública. Exato. A fé pública, ou seja, o cartório de notas é imparcial, tem a imparcialidade. Sim. Você vai chegar no cartório de notas e vai falar assim, olha, eu recebi essa mensagem, eu quero transcrever essa mensagem mediante uma ata notarial. O que o escrevente de notas vai fazer? Ele vai pegar o seu celular, identificar o seu celular, a numeração do seu celular, identificar quem te encaminhou essa mensagem pela numeração, né? Ter todas as cautelas dessa averiguação e transcrever isso mediante uma ata notarial. Isso aí vai transformar em um documento público, para que o advogado tome as providências, seja civil, seja criminal, né? No que tange essa mensagem ameaçadora. Vai ser juntado ao processo. Isso, vai juntar. E o juiz não tem como não ler, porque não precisa abrir mídia nenhuma, tá lá. Sim. E tem a força da fé pública, né? Funciona como uma testemunha de fé pública. Imparcial, sem dúvida, com fé pública. Sem dúvida. E isso a gente pode pensar em N casos, assim, que a gente pode utilizar. Hoje em dia as pessoas caluniam outras, até pelo Facebook, difamam e acham que tá tudo bonito. Eu escrevo lá ou mando um WhatsApp num grupo e até uma alienação parental, né? Sim. Que é difícil provar. Sim. Você pode provar através de uma gravação de celular, um WhatsApp. Sim. Sim. É que nem a Fernanda, além de ter essa injúria, calúnia, tem inúmeros casos, né? Sim. Um exemplo de um caso típico que às vezes pode acontecer. Um advogado da área civil, da área trabalhista, pode utilizar. Quando eu digo advogado, qualquer pessoa pode requerer ata notarial. Assédio moral. Geralmente é o advogado, mas tem pessoas que se sentem prejudicadas e procuram um cartório de notas, né? Um advogado pode procurar um cartório de notas, vamos imaginar uma pensão alimentícia, tá? Vamos imaginar que o pai não está pagando uma pensão alimentícia a contento da mãe. Só que a mãe verifica, porque o pai fala assim, um exemplo, eu não tenho condições de pagar uma pensão maior do que eu pago. E a mãe fica recorrendo no Poder Judiciário para, não, eu quero mais, eu quero mais. O pai fala que não tem condições. Só que a mãe verifica no Facebook do pai, um exemplo, que o pai está viajando, está gastando dinheiro, né? A mãe vai até um cartório várias vezes por ano. Sim, vai colocando um monte de foto, tá achando que tá lindo. Então, e aí na contestação vai falar, não, eu não tenho condições de pagar, isso é o máximo que eu posso, porque eu tô ruim e tal. E aí pode o advogado, né, a parte, se dirigir no cartório, não, espera aí, mas tem um monte de foto, ele viajando cada hora, tá num local, vamos fazer uma ata notarial, constar tudo aquilo na ata notarial e juntar no processo, mostrar para o juiz, falar, não, mas ele tem condições de fazer uma revisão, eu estou querendo isso, ele tem condições de pagar. Com imagem, com tudo, você pode imprimir a imagem no corpo da ata notarial, inclusive colorida, né? Um exemplo de ata notarial agora é que eu acho que o caso Neymar, né, que está na mídia aí, sim, né, com certeza, de um lado ou de outro, deve ter feito uma ata notarial. A gente não está julgando quem tem razão ali, mas eu estou dizendo assim, o que está transcrito ali, se o advogado foi esperto, ele fez uma ata notarial. O advogado dele até já disse que jogou a toalha, não sei os detalhes, né? Então, mas é um exemplo que eu já falei em casa essa discussão toda do Neymar, eu falei assim, o que a gente tem que ficar de vida do Neymar? Então, nós temos tanto problema para resolver aqui em casa, agora vamos ficar preocupada com ele. Ele tem dinheiro para comprar todo mundo. Então, deixa ele, né? Porque ele, né? Com certeza. Mas a ata de entrega de imóveis, ata notarial, de assembleia de condomínio. Isso, aí eu me lembro que quando eu estudava, o concurso, assembleia de condomínio, porque pode gravar, tudo bem, mas aí como é que você degrava? Como é que você dá a fé pública? Sim. Então você leva a gravação, perfeito. Ou então pode até existe isso, pode convidar também, né? Alguém do cartório para assistir como testemunha com fé pública, não é? Sim. E a pessoa vai assistindo e já vai transcrevendo. Porque algumas assembleias de condomínio até ameaça de morte, a confissões de fraudes, eu faço mesmo, quero ver quem vai me tirar daqui. E quando não tem alguém imparcial, quem lavra a ata, vai lavrar do jeito, né? A ata lá, o secretário que foi nomeado. Né? Até gravação, né? Porque se a gravação é feita pela administradora, que foi escolhida pelo síndico, o síndico chega lá e diz, apaga. E como é que vai ser? Até provar. Sim, mas quando chama um tabelião, um escrevente para comparecer, a gente assiste do começo ao fim e a gente tem que lavrar a ata imparcialmente, a gente vai ter que constar tudo que ocorreu na Assembleia. Exatamente. Então, assim, não tem como a pessoa falar que aquilo não ocorreu. Exatamente. E com relação à internet, o que é também interessante da ata notarial é que uma hora uma pessoa coloca determinada coisa, né? Se o advogado vai lá e faz um print da tela e junta no processo, depois a outra parte fala, peraí, deixa eu vou apagar, eu tiro aquilo. Ele falou, não, mas não tem.
Quando a gente tem a ata notarial com o documento com fé pública, que a gente vai constatar que naquele dia, naquele minuto, naquele segundo, tinha aquilo no site da internet. A pessoa não vai poder falar que não tinha, porque o juiz, sabendo que o cartório tem fé pública e que foi feito por quem é imparcial, é uma prova incontestável, é uma prova plena que hoje em dia até consta no Código de Processo Civil como prova plena na parte das provas do Código de Processo Civil. Então é algo que, assim, é muito importante mesmo as pessoas, né, saberem que o WhatsApp, assim, o cartório ocorre assim muito, depois dessas mídias digitais, Facebook, o WhatsApp, e a gente pode até constar foto no próprio livro de notas, não só o que está transcrito. Hoje em dia a gente coloca foto colorida daquilo que a gente está vendo. Eu acho bacana porque o cartório, ele acompanhou, no meu entendimento, acompanhou mais rapidamente a modernização com a internet, a tecnologia, do que o próprio Poder Judiciário. Sim. Às vezes você manda a mídia e muitas vezes a gente sabe, até por falta de tempo, o juiz não ouve. Não, né? Às vezes o Ministério Público não vê, então, porque não há possibilidade. Sim. Tanto que a recomendação é justamente transformar em ata notarial, porque é um documento que não tem como não ler. E a ata notarial, como você bem disse, é desconhecido ainda das populações, dos advogados, das pessoas, né? As pessoas não têm esse conhecimento da possibilidade de fazer ata notarial. Sim. Né? Muito importante, era o caso nosso prático do dia a dia, né? Obviamente que não foi nós que fizemos, porque não pode, é um colega que fez a nossa ata notarial, mas uma nossa TV, nós fomos viajar, chegamos no outro dia, a TV estava trincada. Só que não trincada, estava uma mancha na tela da quando a gente ligava a televisão, aparecia uma mancha. Aí a gente desligava, não tinha nada. Tinha erro no visor, assim, a gente não entendia o que aconteceu. Aí chamamos o técnico para ir até lá, porque estava no prazo ainda, a gente não tinha dado o prazo de garantia ainda, e chamamos. Aí eles falaram, não, isso aí vocês derrubaram a televisão. E não, a TV nós fomos já voltamos, estava lá anexada na parede, não caiu a televisão, até tanto é que não tinha nada de arranhão nas laterais da TV. Aí foi o técnico, aí nós dissemos, vamos fazer uma ata notarial. Chamamos um escrevente, tabelião, ele foi até a nossa casa e falou, olha, não tem nenhum arranhão, constata-se que não, né, ele tirou foto. Né? Tirou foto, ele consta que passou a mão, verificou que não tinha nada. Que não... Aí a sentença, o juiz mencionou a própria ata. Falou, olha... primeiro que o tabelião tem fé pública, segundo que ele constatou que não tinha arranhão, que isso foi um erro mesmo, que eles têm que efetuar a troca por causa da prova da ata notarial. Então, assim, a gente acabou utilizando, né, para nós mesmos, óbvio que não fomos nós que fizemos, porque é imparcial, já tive que contratar veneno de cobra contra cobra, isso. Olha, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, nós fizemos o programa todinho sem intervalo, porque eu sabia que ia ser muito rico. Sim. E é importante trazer essa informação. Espero que vocês voltem sempre que tiver novidade. Nossa, te agradeço. E vocês... Espero que tenham gostado do programa de hoje, esperando contar com a sua audiência sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!